Pronto, então vamos lá. Troquei aqui o software em que eu estava editando e agora sim eu consigo clicar, segurar e arrastar. Ó. Então aqui eu consegui colocar, por exemplo, eu tinha até colocado outro áudio, né? Aí não precisa de eu ficar dando pause para mostrar para vocês. Isso acontece com algumas versões aqui de captura, né? Eu já tive esse problema antes. Vamos lá. Então aqui, quantos projetos, né, eu arrastar para a minha linha do tempo, ele vai mostrando aqui, ó. E dentro dessa linha do tempo eu consigo, por exemplo, tirar a visualização dele, ó, através do olho, tirar aqui e deixar ele mudo, né? Criar alguns efeitos aqui, passar algumas configurações. Então esse painel aqui onde está a composição à esquerda, ele vai ser muito útil mesmo. Então consigo aplicar efeitos aqui no FX, né, dentro dessas posições. Eu consigo então trabalhar ali perfeitamente. Aqui está a minha agulha, ó, se eu soltar ele vai tocar tanto o áudio quanto o vídeo, né, e o áudio do vídeo, tá joia? Depois também vou falar um pouco mais sobre isso tudo aqui. Nós podemos desmembrar para poder verificar informações também sobre aquele objeto. Cada objeto aí vai ter seus recursos após desmembrados. Aqui essa linha do tempo, através das informações eu consigo aqui também ajustar e organizar ela, tá joia? Então eu posso passar algumas informações aqui, né, para dentro dessa linha do tempo, fazer algumas configurações aqui, né, dentro dessa linha do tempo. Outra coisa específica dela aqui é essa questão do zoom. Aqui, ó, para você aumentar ou diminuir, principalmente quando nós estivermos trabalhando com quadros chaves, com efeitos, isso vai ser muito útil. Então às vezes eu quero aqui, por exemplo, a 1 segundo do meu vídeo, eu quero aplicar um efeito nele. Então é interessante você aumentar aqui para ter uma linha do tempo, né, com um zoom maior e facilitar a sua edição, tá joia? Então dá para trabalhar dessa forma aqui, né, utilizando esses recursos, diminuindo ou aumentando aqui a visualização dela. Ele também gera uma barra aqui de rolagem, ó, onde eu posso estar então andando, né, dentro dessa linha do tempo. Se você tiver muitos arquivos aqui, você também pode aumentar um pouquinho mais o espaçamento dela, né, de forma que você consiga visualizar mais objetos aqui no mesmo tempo. Beleza. Então, basicamente, vai ser isso aqui. A área de composição onde eu visualizo, aqui onde eu faço as minhas configurações, né, gerais aqui sobre o objeto em que eu tenho selecionado, sobre as opções, né, em que eu tenho aqui ativas. Então eu posso configurar tudo isso aqui. Se eu seleciono, por exemplo, a opção aqui de informação e clico sobre o alvo.mp4, que é um áudio, ele vai me dar duração e informações referentes àquele arquivo e assim por diante. Então isso aqui não tem segredo nenhum. Quando você trouxer um arquivo e você quiser, por exemplo, excluir ele, editar ele aqui do projeto, né, remover, basta você selecionar e pressionar Delete. Então ele sai fora aqui do meu projeto. Se esse arquivo ele estiver dentro da sua composição, então nesse caso o áudio e o vídeo está. Vou selecionar o áudio, que é o 3, e vou pressionar Delete. Ele vai me falar o seguinte: tem certeza que deseja remover aquele arquivo usado nesta composição? Se eu clicar em excluir, ele sai fora da composição. Então, automaticamente, além aqui da importação do meu projeto, ele foi excluído também da composição. Então, tem que tomar cuidado, né, quanto a isso aí. Existe um outro painel que eu não falei dele, mas ele também é importante, embora ele não seja tão utilizado, né? Às vezes, dependendo aqui, vocês vão precisar de utilizar ele, que é a barra de ferramentas, que está aqui acima, ó. Nós temos ela na parte superior, né? Temos a ferramenta de seleção, zoom, rotação, câmeras. Então tudo isso nós vamos entender também um pouco mais adiante. Quando eu falar barra de ferramentas, você pode acionar ela aqui na parte superior. Não vou mudar o padrão dela aqui, né? Deixar do lado nem nada não. Aqui a posição dela aqui está excelente. Essas outras opções que aparecem aqui são aquelas informações que eu mostrei do espaço de trabalho. Caso vocês queiram alterar, eu acredito que não tem necessidade, porque esse tipo de pré-definição, por exemplo, para mim, em que eu coloquei, é a pré-definição que eu utilizo, né? A pré-definição que me atende aí em todos os painéis. No mais, aqui agora é a explicação para você sobre como juntar tudo isso que eu mostrei, né, todos esses painéis, para que nós possamos começar com as edições, com os efeitos, né, com o desenvolvimento aqui mesmo dentro do After Effects. E para a gente poder fazer isso, eu preciso começar a explicar os recursos de cada um dos painéis. Então, por exemplo, muita coisa que eu fiz aqui de forma manual, existem
ações dentro desses painéis, objetos que fazem. Então eu excluí aqui, por exemplo, tem a lata. Ó, se eu selecionar o alvo.mp4 e clicar nela, ele vai excluir para mim aquele arquivo. Aqui existem, por exemplo, opções de forma de criar uma nova composição, que eu fiz de forma automática dentro da opção que estava me aparecendo. Aqui na composição existem uma gama de opções abaixo, que são configurações que eu posso aplicar também para as composições. Então nós vamos aprender essas configurações dos painéis a partir da próxima aula.